Quer aprender a fazer um bolo delicioso de cenoura, super fofinho e coberto com chocolate? Assista esse vídeo que você vai se apaixonar pela minha receita. Bolo de cenoura, um dos bolos mais gostosos de se comer e mais desafiador de fazer. Por quê? Muitas pessoas acabam solando o bolo de cenoura ou deixando uma espécie de pudinzinho, e eu vou explicar para vocês que é um bolo super fácil, mas tem técnica, certo? Então vamos lá. Primeiro, tamanhos da cenoura. Gente, essas cenouras são cenouras e cada uma tem o seu tamanho, ou seja, não adianta ficar medindo, tentando entender qual que é o tamanho da cenoura. Ou você pesa a cenoura para saber a gramagem ideal para o seu bolo, ou você usa, que é a forma que eu acho mais prática, através de xícaras. Então a gente corta a cenoura e coloca nas xícaras. E hoje eu vou te dar uma dica também. Essa é uma xícara medidora padrão. E vocês sempre me perguntam, Clary, qual é o tamanho da sua xícara? E eu confesso que tenho várias xícaras, mas por já treinar na minha cozinha, eu sei que essa xícara e essa muito se assemelham. Talvez essa aqui eu preciso colocar um pouquinho menos. Então quero te encorajar ou a ter uma colher medidora ou a treinar sempre numa xícara que você use padrão. Então se eu vou usar açúcar nessa xícara, eu vou usar o óleo nessa xícara, cenoura nessa xícara, farinha nessa xícara, e assim eu vou tendo o padrão certo do meu bolo. Claro, mas a minha é uma super caneca, aí eu coloco um pouquinho abaixo que também dá certo. Então aqui tenho 2 xícaras para vocês terem noção da cenoura. Eu só descasquei a cenoura. Primeiro, higienizei a cenoura, descasquei a cenoura e piquei a cenoura e deixei aqui, certo? Agora eu vou para os meus ovos. Nós vamos usar 4 unidades de ovos. Claro, os meus ovos são muito pequenininhos. Posso aumentar? Se você sentir que precisa, pode aumentar. Vai testando aí de acordo com os ovos, porque às vezes as pessoas compram ovos tipo jumbo ou ovos padrão. Eu uso muito caipira, que a gema é bem amarelinha, então a gente sabe que tem variações, mas 4 ovos de tamanho intermediário já é o suficiente. E o restante dos ingredientes vou mostrar para vocês. Aquela velha dica de quebrar os ovos, gente, super se faz necessário. Muitas vezes a gente vai fazer toda uma preparação e aí tem um ovo estragado no caminho. Então sempre façam isso, que é bem um por um. Para o bolo perfeito, nós temos 2 regras essenciais. Primeiro, pré-aquecer o forno. Claro, a quantos graus? Geralmente a 180 graus. E se o seu forno for pequenininho ou se for maior, aí você vai regulando de acordo com a capacidade do seu forno. Aqui em casa é um fogão pequeno, de 4 bocas, comum, e eu uso fogão a gás. Eu gosto de ver o fogo, eu gosto de coisas a gás, então eu utilizo fogão a gás, forno e fogão. Então aqui 180 graus para mim é o suficiente. Se na sua casa o seu forno for maior e demorar um pouquinho mais para pré-aquecer, ou ainda assim for elétrico, você vai testando de acordo com o seu forno. Mas geralmente uma temperatura mais baixa para pré-aquecer, tá? E a segunda regra é já ter escolhido a sua forma. Geralmente nas formas já vem escrito qual é a capacidade dela em litros. Mas se você não tem isso, é bom que você faça para saber quais formas cabem em qual massa de bolo. Vou fazer numa forma pequena e também vou fazer algumas forminhas individuais. Mas vou colocar aqui na descrição qual que é a forma ideal para esse tipo de massa. E essa forma tem que estar untada, geralmente eu unto com manteiga e farinha de trigo, como eu vou fazer com vocês agora, ou então ainda desmoldante, que é muito mais fácil para depois desenformar. Se você não conhece desmoldante, procure, nesse canal tem receitas com ele, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, ele é super prático e usual. Essa receita, além de ser super simples, ela é feita no liquidificador. Gente, eu gosto mais do liquidificador porque eu acho que a cenoura fica muito mais aveludada na massa. Mas ainda assim tem receitas que você rala, bate na batedeira. Se for da sua preferência, tudo bem também. Aqui a gente vai fazer no liquidificador. Vou colocar todos os líquidos primeiro, então os ovos, 1 xícara de óleo, levando em consideração o tamanho da xícara habitual, 240 ml. Vou colocar as 2 xícaras de cenoura.
Vou mostrar pra vocês como a minha já testada e usada aqui em casa vai dar certo também, a mesma xícara. Ó, 2 xícaras. Vou colocar 2 xícaras de açúcar e vou bater bem. Esse meu açúcar tá super fininho, então não vou nem precisar peneirar, que é o caso da farinha, e vou explicar pra vocês o porquê. 2 xícaras de farinha e vou bater esses ingredientes. Essa forma, gente, eu particularmente prefiro fazer com um pincel próprio para confeitaria. Agora, de alimento tradicional. Agora, se você for fazer em forma reta, você pode fazer também com pincel ou você pode ainda fazer com um guardanapo. Agora eu vou untar a forma e depois eu vou enfarinhar ela. Então aqui é só aplicar manteiga com bastante delicadeza, até certificar que todos os buraquinhos, todos os vãozinhos dessa forma aqui estampada, estiver bem untada, e depois eu entro com farinha de trigo. Eu sempre gosto de dar uma batidinha para tirar o excesso de farinha da forma. Depois que eu bati super a minha massa, uns 3, 4 minutos, em potência alta no liquidificador, eu vou adicionar a farinha. A farinha de trigo eu gosto sempre de peneirar para não formar grumos. E eu vou te dar uma super dica também. Quanto mais a gente bate a farinha, mais glúten a gente desenvolve. Então, quanto menos a gente bater, melhor para a massa. O glúten dá uma sensação de elasticidade maior, fica um bolo mais pesado. Então, a gente vai peneirar essa farinha e só dar uma batidinha rápida. Vou colocar aqui, com a ajuda de uma peneirinha, eu já peneiro bem essa farinha. Só para evitar que forme grumos. Se grudar, gente, nas laterais do liquidificador, é só você vir com uma espátula com ele desligado, limpar todo o liquidificador e voltar a bater. Ao final de tudo, vou colocar então um fermento e eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Essas aqui, fermentos em potinhos, geralmente a tampa é 1 colher de sopa. Claro, e todas as marcas, as mais tradicionais do mercado, sim. Então, caso você compre esses de potinho, faça o teste em casa e sempre use ele como colher de sopa medidora. Aqui eu já medi e vou colocar no meu liquidificador. E vou colocar também uma pitadinha de bicarbonato de sódio, que eu acho que o bolo fica muito mais macio e airado, mas é bem pouquinho mesmo. Vou dar só uma bela misturada. Se você quiser, você pode até misturar na mão. E já tá pronto. É simples assim. Se o fermento químico a gente ficar batendo, processando, ele já começa a agir no bolo e a gente só quer que ele realmente entre em efeito assim que for levado ao forno. Vou colocar nessa assadeira. E eu separei um pouquinho para mostrar para vocês que eu posso fazer em porções individuais. Então, vou colocar em forminhas de silicone essa massa e vocês vão ver que é super legal porque você pode congelar, você pode levar de lanchinho para as crianças para a escola, para o café da tarde. Ficam mini porçõezinhas individuais de bolo. Vou aproveitar e vou dar uma dica super bacana para vocês. Sabe essas forminhas que a gente pode assar desde muffins, cupcakes e até bolinhos? Elas são descartáveis, elas são forneáveis, ou seja, elas podem ir ao forno. Então é muito legal para você fazer pequenas porções, congelar e no momento que você desejar um bolinho bem gostoso, é só você retirar do freezer, deixar uns 5 minutinhos em temperatura ambiente ou 30 segundos no micro-ondas e você vai ter um bolo delicioso para comer na hora. Gente, a cobertura para ele eu vou fazer um brigadeiro. Você pode fazer com achocolatado, você pode fazer com cacau em pó. Hoje eu resolvi fazer com leite condensado, básico do brigadeiro, um pouquinho de manteiga e chocolate 40% em barra. Então usei 90 gramas de chocolate em barra e vocês vão ver que delícia que ele fica. O chocolate em barra dá uma textura incrível pro brigadeiro. Eu gosto de usar 40, 70, que fica um pouquinho mais amargo e também delicioso, ou você pode usar até o ao leite, depende do seu gosto. Lembrando que o brigadeiro ao esfriar sempre enrijece um pouquinho, então eu gosto de deixar um pouquinho mais mole para depois endurecer direto no bolo.
Retirei o meu bolo de cenoura do forno. Esse em tamanho maior ficou aproximadamente 40 minutos e os bolinhos menores 25. Após 25, 30 minutos eu posso abrir o forno tranquilamente, que já não tem tanto perigo de solar a sua massa, porque ele já até cresceu. Então abro rapidamente com uns 25, 30 minutos, retiro os meus bolinhos e deixo mais uns 10 minutinhos até o seu bolo ficar bem assado. Se você precisar, você pode fazer o teste do palito ou com o auxílio de um garfo você faz um furinho até o garfo ou o palito ficar bem sequinho. Aí o seu bolo já está completamente assado. Agora vamos virar. Como que eu sempre faço? Dou uma leve sacudidinha nele, se precisar auxilio com a faca. E aí viro o meu bolo, torço muito e... tcharam! Gente, eu falo que toda vez que eu viro um bolo, uma torta, logo que precisa sair de uma travessa, de uma forma e ir para outra, a gente acelera o nosso coração. Fala sério, né? Dá o medo de tudo despencar. Olha que lindo esse bolo fica! Essa forma se chama bolo piscininha e é onde a gente coloca todo o chocolate por dentro. A calda vai formar essa piscininha. Olhem só que lindo esse brigadeiro super aveludado. Vocês devem estar me perguntando dos bolinhos pequenininhos. Gente, a gente pode servir eles na própria forminha com o chocolate à parte. A gente pode colocar a cobertura, que eu particularmente acho que fica bem bacana também. Ou ainda posso furar o meu bolinho e colocar recheio dentro. Querem que eu faça um para vocês verem? Então esse é só coberto. Esse eu vou fazer um buraquinho para rechear com bastante brigadeiro dentro. Só dentro já foi uma bela colherada de brigadeiro. Olhem que delícia. Esse que tá cobertinho, vou até colocar uma cenourinha ralada em cima. Olhem só como fica super mimoso. Pode colocar chocolate ralado, granulado. Mas eu gosto da cenourinha, que eu gosto desse contraste. Vou dar a dica de congelamento desses bolinhos. Eu desenformei e vou colocar em sacos próprios para irem ao freezer. Vou colocar quantas unidades eu desejar, posso embalar de forma individual ou no saquinho, posso colocar também em potes herméticos. E aí eu vou dar um nó, vou tirar o máximo que eu conseguir de ar e vou dar um nozinho e vou levá-lo ao freezer por até 3 meses. Toda vez que eu desejar um bolo delicioso, eu vou cortar essa pontinha pra gente economizar espaço no freezer. Bolinhos prontos para irem ao freezer. Toda vez que a gente quiser um bolinho fresquinho, é só você retirar o bolinho do freezer, deixar uns 5 minutinhos fora, em temperatura ambiente, que ele já volta à sua consistência normal. É uma super dica para lanche das crianças. Esse aqui vou servir com um belo café, uma colherada de chocolate. Assim a pessoa já toma o seu cafezinho com um delicioso bolo. Gente, fala sério, né? Olhem a textura desse bolo, a beleza e a cremosidade dessa calda. Então a gente tem várias versões, tanto para congelar, como para tomar com um cafezinho e como até pra gente rechear junto com as crianças. Tenho certeza que elas vão adorar. Se você gostou desse vídeo, vocês não imaginam o que vem por aí. Então sigam o nosso canal, compartilhem, deem um like e muito obrigada!